Feliz sábado aos irmãos. Para iniciar o nosso culto de adoração a Deus, iremos cantar agora o hino 298, Toma, ó Deus, meu coração. E pedimos a todos que fiquem em pé. Deus, em tua mão, como está meu coração, mesmo sem nenhum valor, faz-o puro, santo e bom, cheio enfim do teu amor. Toma, Deus, as minhas mãos, os meus pés e os lábios meus, em favor dos meus irmãos, hajam sempre com amor, com prazer por onde for. Quando enfim voltar Jesus, com poder em glória e luz, toma, Deus, meu pobre ser, para sempre morar com Jesus no doce lar. Amém. Amém. Continuando a nossa adoração ao nosso Deus, vamos prostrar diante do nosso Deus ajoelhados e falarmos com Ele. Grandioso e eterno Deus, que habita no mais altos céus, toda honra, toda glória, todo louvor, a exaltação são dadas a Ti, ó Pai, Tu que és o Deus Criador, mantenedor da vida, Criador dos céus e da terra. E por isso nós, nesta manhã em especial, onde estão aqui reunidos os Teus filhos, prestando um culto de adoração e também, ó Pai, neste momento, queremos que o Seu nome seja exaltado para todo sempre. Que o Senhor venha estar com cada um que está aqui nessa manhã. Que o Senhor venha estar também, Senhor, com os minutos que vão se proceder, o culto de adoração ao Teu santo nome, onde a palavra de Deus será aberta. Nos abençoe, Senhor, esteja com cada um de nós, perdoe os nossos pecados. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Da canção. Um bom dia a todos. Eu gostaria de ter a honra de convidar o nosso amigo Fernando aqui à frente. Fernando, nós estivemos junto conversando e pensando por que não trazermos a experiência do santuário para a Igreja Adventista Central de Garanhuns. E ele me falou desse santuário e eu fiquei entusiasmado e nós hoje concretizamos, o convite de trazermos aqui a Igreja Central de Aracaju, para poder o pessoal apresentar para nós aqui o santuário. Eu gostaria que ele convidasse Marcos Diego e falasse um pouco, brevemente, sobre esse trabalho que eles fazem lá em Aracaju. Bom dia, queridos irmãos, querida igreja. Saudades dessa congregação, dessa igreja onde passei a maior parte da minha vida aqui. Então, que Deus nos conceda um sábado feliz, um sábado alegre, um sábado com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Bom, Deus nos abençoe, que tenhamos aqui nos ensinamentos do santuário enriquecimento para a nossa vida espiritual. Tá? Parabéns a Cássio pela decisão. Muito bom, porque o programa já foi apresentado aqui em Garanhuns, em várias igrejas. E lá em Aracaju, praticamente em todas as igrejas. E também na Bahia e em outros locais. Então a gente está feliz com a presença, com a realização desse programa hoje aqui. E vamos abrir o nosso coração para que Deus possa falar.
abrir a nossa mente para que a gente possa compreender bem. Então, essa equipe, essa caravana está vindo com 7 pessoas. Irmão Wendel, irmão Mateus, Ayrton, Noemi e Sandra. E a equipe de oradores, os oradores, é o meu genro, o irmão Marcos Diego, que é Ministério de Publicações, e Axa Alves, que é responsável por classe bíblica lá na central de Aracaju. Então, aqui está, Marcos, eu só desejo que o Espírito Santo possa usar você como tem usado em todas as igrejas que você anda, tá? Deus abençoe, seja bem-vindo à Igreja Central, tá? Que o Espírito Santo possa usar você, tá bom? Bom dia, irmãos, feliz sábado. Sem dúvida alguma, é um prazer, uma alegria muito grande ter a oportunidade de apresentar esse tema aqui na Igreja Central de Garanhuns. Antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, vamos falar com Deus mais uma vez. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui entre os átrios para louvar e agradecer o teu santo nome. Estamos trazendo aqui o ritual do santuário que o Senhor estabeleceu para os israelitas lá no deserto, com uma forma pedagógica de ensiná-los qual era o plano da salvação. É bem verdade que muitas coisas já se cumpriram, mas a essência permanece. E isso é importante para que a gente possa entender o que Cristo fez, faz e fará por nós. Por isso estamos aqui e clamamos pela presença maravilhosa do Espírito Santo para nos dar o discernimento e a compreensão necessária para tudo que iremos abordar aqui. Ser conosco, esse é o nosso pedido e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes só queria fazer uma observação, que eu não estou com a garganta muito boa. Então, se de repente eu precisar hidratar, é só uma... espero que compreenda. Mas vamos lá. A doutrina do santuário, ela é a doutrina básica da palavra de Deus. Nela nós podemos encontrar todas as demais doutrinas aqui incorporadas. O grande diferencial da Igreja Adventista do Sétimo Dia para todas as denominações cristãs é, sem dúvida alguma, em termos de crença, doutrina, a crença número 24, que é o santuário celestial. Todas as outras demais você pode encontrar pulverizadas nas demais igrejas protestantes, cristãs. Mas a doutrina do santuário não. Ela nasceu no berço do adventismo. Na verdade, o adventismo está centralizado justamente na crença, na doutrina do santuário. E é justamente isso que a gente quer abordar aqui. Além disso, Ellen White, no livro O Grande Conflito, ela diz que o povo de Deus precisa compreender claramente o santuário e o assunto do juízo de investigação, porque precisamos compreender a posição e a obra do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, sem a qual, sem essa compreensão, vai ser impossível exercer a fé que o tempo vai necessitar. Por isso nós estamos aqui, desenvolvendo esse projeto, já tem 2 anos, já rodamos diversas igrejas, em 3 estados, e com a intenção de mostrar qual foi o plano que Deus estabeleceu para os israelitas lá no deserto, o plano da salvação, mas é o mesmo plano que nós temos hoje. Apenas a forma pedagógica foi modificada. Mas vamos tirar daqui o máximo, toda a essência. Para isso, convido os irmãos, todos aqui presentes, para fazermos uma longa viagem. Vamos retroceder cerca de 3.400 anos na história. Nos encontramos agora na planície do Sinai. Todo Israel está acampado, cada um em uma das suas 12 tribos, espalhadas ali pelo acampamento. Então, 4 de um lado, 4 do outro, e no centro do acampamento está erigido o tabernáculo. O tabernáculo que nós iremos apresentar é o desmontável do deserto, e não aquela edificação de alvenaria feita por Salomão e reconstruído por Zorobabel. Digo isso porque existem algumas diferenças, embora a essência seja a mesma. Então, o nosso foco é o tabernáculo desmontável do deserto. Então, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, está registrado lá em Êxodo 20, para entregar as tábuas da lei ao povo, ele antes pronunciou os mandamentos. E o povo que estava lá na planície, no pé do monte, ele olhou, ouviu e começou a ficar com medo. E aí disse: Moisés, diga a Deus que fale com você e você retransmita um recado para nós. Mas não deixe que Deus fale diretamente conosco, porque nós temos medo dele.
Eles ficaram com medo daquela teofania, daquela manifestação que Deus fez lá no Monte Sinai, no Êxodo 20. Aí, Deus vendo aquela situação, disse bem assim: Moisés, o povo está com medo de mim. Aí Moisés disse: sim, ele está com medo do Senhor. Tá bom, eu estou percebendo que o povo mora em barracas, em tendas, cabanas. Sim. Então faça o seguinte, Moisés: construa para mim uma barraca, uma tenda, um templo, um tabernáculo, um santuário, para que eu possa habitar no meio de vós. Êxodo 25:8. Moisés, obedecendo a ordem de Deus, edificou bem no centro do acampamento o santuário. O santuário, construído por Moisés lá no deserto, ele tinha no seu total 45 metros de comprimento. Tanto a parte do pátio como a parte coberta tinha 45 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura. O santuário, ele era dividido em duas partes: a parte descoberta, chamada de pátio ou átrio, e a parte coberta. Na Bíblia você pode encontrar alguns nomes para ela, como por exemplo, tenda do encontro, tenda da revelação, tenda da reunião, congregação, revelação, encontro, reunião. Geralmente são os 4 nomes que é dado para a parte coberta. Então, parte descoberta, átrio, pátio, e aqui a tenda. A tenda, por sua vez, ela tinha 13 metros de comprimento, por 4 metros e meio de largura e 4 metros e meio de altura. A tenda era subdividida em 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. Aqui no pátio, nós temos alguns objetos principais. Nós temos o altar de sacrifício, também conhecido como altar de holocausto. Nós temos também a pia da purificação. Era aqui, no santuário, que eram realizados os sacrifícios diariamente. Os sacrifícios aqui no templo, eles eram divididos em 2 grupos. Existiam as ofertas de cheiro suave e as ofertas de cheiro não suave. A diferença entre as duas é porque a primeira, ou seja, as de cheiro suave, não tinham uma relação direta com a transgressão da lei, enquanto que as ofertas de cheiro não suave, necessariamente havia uma quebra da aliança do Sinai. As ofertas de cheiro suave, elas eram divididas em 3 classes: as chamadas ofertas queimadas ou holocausto, as ofertas de cereais ou manjares, e por fim, as ofertas pacíficas, também conhecidas como ofertas de comunhão. Bom, qual era a diferença entre elas? As ofertas queimadas, elas tinham o seguinte objetivo: todas as vezes que um israelita queria dedicar a sua vida inteiramente a Deus, então ele deveria trazer um animal macho, sem defeito e limpo. O animal limpo ou puro é aquele descrito em Levítico 11. Então o animal deveria ser macho, limpo e sem defeito. Então ele trazia o animal até aqui, o santuário, no pátio, onde os sacerdotes já o aguardavam. O animal era sacrificado, colocado todo o animal, depois de retirado as peles, sobre o altar para ser queimado. Nada era retido, ninguém comia nenhum pedaço do animal, porque ali deveria denotar, representar a consagração integral da vida do ofertante. O interessante é que nas ofertas de cheiro suave, a pessoa que traz o animal, ela não é chamada de pecador, mas de ofertante, uma vez que não há uma relação direta com a quebra da aliança do Sinai. Aqui no pátio, esses objetos têm uma coisa interessante. Apesar do nome ser altar de sacrifício ou altar de holocausto, não era aqui que os animais eram sacrificados. Na parte norte do santuário, tinha um outro objeto onde os animais eram presos, e ali sim, era onde eles eram mortos, esfolados, retiradas suas peles, a depender do sacrifício, seria queimado todo ou não, seria comido uma parte ou não, para depois ser colocado aqui no altar as partes que seriam queimadas, as vísceras, gordura, colocada aqui. Então, a função do altar de sacrifício era única e exclusivamente queimar. Os animais não eram sacrificados lá. Então, das ofertas de cheiro suave, a primeira é a oferta queimada, cujo objetivo era consagração integral da vida do ofertante. Quero consagrar a minha vida a Deus, trago uma oferta queimada. O famoso sacrifício da manhã e da tarde fazem parte do grupo das ofertas queimadas.
Esses sacrifícios deveriam ocorrer todos os dias, independente de qualquer coisa, tanto pela manhã quanto pela tarde. O animal sacrificado pela manhã ficava queimando durante o dia, enquanto que o animal sacrificado pela tarde ficava queimando durante a noite. Por isso, holocausto contínuo, porque era um fogo que nunca se apagava, sempre tinha algo para poder mantê-lo aceso. Uma coisa interessante, as ofertas da manhã, ou sacrifício da manhã, elas ocorriam às 9 horas, enquanto que as da tarde ocorriam às 15 horas. Todos os dias, independente de qualquer coisa, tem que ter essas duas. Pode não ter todas as outras, mas a da manhã e da tarde são obrigatórias. O altar de sacrifício, ele é símbolo do Calvário, onde nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado em propiciação pelos nossos pecados. E sabe uma coisa interessante? Marcos 15, 25, diz que Cristo foi crucificado às 9 horas. E Marcos 15, 34, diz que Cristo expirou às 15 horas, cumprindo perfeitamente o ritual das ofertas queimadas. Nada dele foi retido. Ele fez uma entrega plena, total. Isso retratado ali nas ofertas queimadas. O segundo tipo de oferta de cheiro suave são as ofertas de manjares ou cereal. Aqui não se fala em derramamento de sangue. Eram ofertas de produtos vegetais. Qual a sua finalidade? Todas as vezes que um israelita queria agradecer a Deus pelas bênçãos materiais concedidas, então ele trazia uma oferta de manjares até o tabernáculo. Nessas ofertas de manjares, tinha algumas prescrições. Os alimentos tinham que ter água, flor de farinha, azeite, incenso. Mas não poderia conter mel ou fermento. O fermento, porque em regra está associado ao pecado, né, a deterioração que o pecado causa na vida do ser humano. E o mel, porque ele acelera o processo de fermentação. Então uma coisa está ligada à outra. Então nas ofertas de manjares, o ofertante ele trazia até aqui o tabernáculo. Uma parte dessas ofertas era colocada no fogo para ser queimado, é a chamada porção memorial ao Senhor. E a outra parte, o sacerdote oficiante, ele ia utilizar para alimentação. Então, o objetivo das ofertas de manjares, consagração dos meios. Enquanto que as ofertas queimadas é consagração da vida, as ofertas de manjares é a consagração dos meios. Hoje, nós não precisamos levar ofertas de cereal para o tabernáculo, porque nós fazemos pedagogicamente isso de uma forma diferente, através da devolução dos dízimos, pactos e ofertas. Essas são as ofertas de manjares hoje. Então veja, a forma pedagógica mudou, mas a essência permanece a mesma. Terceira e última oferta de cheiro suave são as ofertas pacíficas ou de comunhão. Todas as vezes que um israelita queria externar o seu momento de profunda e íntima comunhão com Deus, então ele trazia o animal até o tabernáculo. Neste caso, o animal poderia ser macho ou fêmea, mas precisava ser limpo e sem defeito. Então ele trazia o animal até o santuário, o animal era sacrificado, a pele do animal era retirada e dada para o sacerdote oficiante. Em relação ao restante do animal, o corpo, uma parte era retirada e colocada no altar de sacrifício para ser queimado. A outra parte, o sacerdote se alimentava, mas a maior e a melhor parte era devolvida para o ofertante, para que ele pudesse comer juntamente com seus familiares e amigos. As ofertas pacíficas ou de comunhão são um prenúncio da ceia do Senhor, um momento festivo e de adoração. Então esse era o objetivo, relembrar o que Deus fez. Então eles queriam agradecer, externar essa profunda e íntima comunhão. Uma coisa interessante, os animais que eram mortos aqui no pátio, o seu sangue, tanto nas ofertas queimadas quanto de pacífica, não eram colocadas nas 4 pontas do altar de sacrifício. Uma parte do sangue, uma pequena parte do sangue era retirada do animal e era derramado aqui na base do altar.
mas não colocava nas 4 pontas do altar de sacrifício. Isso tanto nas ofertas queimadas quanto as ofertas pacíficas. Outra coisa importante: o sangue não era levado para dentro da tenda. Todo o ritual de transferência ocorria aqui. Simples. A transferência se dava pela aspersão do sangue ou pela ingestão da carne. Isso nas ofertas de cheiro suave. Chegamos então às ofertas de cheiro não suave. Se alguém trouxe uma oferta de cheiro não suave até o santuário, necessariamente é porque houve pecado, transgressão da lei, quebra da aliança. Essa quebra pode ocorrer de 2 formas: voluntariamente, fiz porque quis, sabia e assumi os riscos e pronto. Ou, não, eu não tinha conhecimento que era errado. Ou eu até tinha, mas eu não sabia que eu tinha praticado aquela conduta e atingido alguém. Então, se a pessoa pecou porque quis voluntariamente, ela é chamada de oferta pela culpa. Neste caso, o pecador, agora não é mais ofertante, mas é o pecador, ele deveria trazer o animal macho, limpo e sem defeito, até aqui o santuário, no pátio. Quando ele chegasse aqui, ele mesmo matava o animal, o sacerdote retirava a pele, uma parte do animal era colocada no altar para ser queimado, e a outra parte o sacerdote se usava para se alimentar. Ao se alimentar de um animal proveniente de uma oferta pelo pecado, o sacerdote estava fazendo a transferência da culpa para o sacerdócio. E ao aplicar o sangue no altar de sacrifício, estava vendo agora o perdão do pecado, mas ao mesmo tempo a contaminação do santuário. Era transferência, o registro do pecado para o santuário. Na oferta pela culpa, o sangue também não era colocado nas 4 pontas do altar de sacrifício. À semelhança das queimadas e pacíficas, o sangue era colocado na base do altar. Então observe que o sangue não era levado para dentro da tenda. Chegamos então à oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado é o seguinte: eu pequei involuntariamente contra os mandamentos do Senhor. Não tinha intenção, nem sabia, mas ao tomar conhecimento de que minha conduta é pecado e se arrepender, aí eu agora vou ter que trazer um animal para o santuário, porque o processo de reconciliação perpassa pelo sacrifício. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, tomei conhecimento, me arrependi, tenho que trazer o animal. Então, o pecador trazia o animal. Neste caso específico de oferta pelo pecado, ou seja, involuntário, o animal obrigatoriamente deveria ser uma fêmea. Pode deixar aqui. Deveria ser uma fêmea. Então observe, a oferta de pecado voluntário, o animal é macho, limpo e sem defeito. Mas se ele pecou involuntariamente, o animal obrigatoriamente tem que ser fêmea, limpa e sem defeito. Então, ao tomar conhecimento que sua conduta é pecado, aí o pecador arrependido, ele vem com a ovelhinha no seu colo. E ele vem passando pela tenda, pela congregação. E as pessoas, ao olhar para ele e ver no semblante dele a tristeza, o pesar, e observar que ele está trazendo um animal fêmea, já percebe que se trata de uma oferta pelo pecado. E ele vem trazendo. E aqui no santuário, o sacerdote oficiante já o aguarda para recepcionar o pecador. Dá-se início a oferta de transferência da culpa, do pecado. E o pecador vem, todo pesaroso, triste. As pessoas olhavam para ele e diziam: ali vai um pecador. Isto é, assumir a culpa verdadeiramente. Ele chegava aqui no santuário, no pátio, onde o sacerdote o aguardava. E aí ele deveria apresentar o animal para o sacerdote, porque o sacerdote ia verificar se o animal cumpria todos os requisitos
o sacerdote ia verificar se o animal cumpria todos os requisitos da oferta pelo pecado, qual seja, fêmea, limpa e sem defeito. E essa inspeção era de fato visual. Então o sacerdote olhava para ver se o animal cumpria as condições, e uma vez que ele estava cumprindo essas exigências, ele dava ok, sinalizava para o pecador: ó, o animal foi aceito. Aí começa agora o momento da transferência. Então, o próprio pecador agora vai se ajoelhar, colocar uma de suas mãos sobre a cabeça do animal, e de forma triste, pesarosa, de profunda contrição, verdadeiro arrependimento, ele vai confessar suas iniquidades. Ali não tem espaço para remorso, ali só tem espaço para arrependimento. E o arrependimento pressupõe o abandono do pecado. Ali ele diz: eu não quero mais essa vida. O salário do pecado é a morte, mas eu estou trazendo um substituto. Ao terminar de confessar seus pecados, o sacerdote oficiante entrega uma faca ou cutelo, porque o próprio pecador é o responsável por executar a pena. E naquele momento, o pecador tem que matar o animal cortando pela garganta, e o animal ia ficar com o sangue jorrando, até que a vida dele fosse ceifada. Por isso Levítico 17:11 diz: a vida da carne está no sangue. Não é simplesmente retirar um pouco de sangue para utilizar no ritual do santuário. Não, é sangue por vida. É sangue derramado por uma vida ceifada, uma vida se esvaindo. E é isso que ocorria ali. E o pecador, apesar daquela cena triste, ele saía alegre, feliz, porque ele não precisara morrer. Alguém morreu no seu lugar. E esse alguém foi o cordeiro, a vítima inocente. Ali está um grande e poderoso ensinamento. Através do sacrifício do cordeiro, Deus está nos dizendo que morrerá eternamente quem quiser, porque o preço já foi pago. O sangue, pela oferta do pecado, ele foi derramado em sacrifício, em propiciação pelos nossos pecados. Este é o sangue da aliança, que é capaz de remir, provocar redenção completa dos nossos pecados. Para efeito legal de transferência do pecado para o tabernáculo, o sacerdote oficiante iria pegar uma tigela de ouro, e nessa tigela de ouro ele iria colher um pouco do sangue do animal, porque entra agora uma outra fase, não mais do sacrifício, mas da mediação. Então, o sacerdote deveria pegar essa tigela de ouro, molhar a ponta do dedo e colocar esse sangue nas 4 pontas do altar de sacrifício. Então observe, é que neste caso que o sangue é colocado nas 4 pontas do altar. Em todos os outros rituais, o sangue não era colocado nas 4 pontas, mas derramado na base do altar. Mas se fosse uma oferta pelo pecado, por ignorância, o sangue era colocado ali. Depois, o animal tinha suas peles retiradas, era esfolado, uma parte colocada no fogo para ser queimada, e a outra parte o sacerdote ia utilizar para se alimentar. Mais uma vez, se alimentando de uma carne proveniente da oferta pelo pecado, ele estava transferindo a culpa, o pecado para o sacerdócio. E o sangue também contaminava o santuário. Isso ocorria diariamente. E aqui uma coisa merece destaque. Muitas pessoas acham que todas as vezes que tinha sacrifício, o sangue era levado para a tenda. Isso não é verdade. Só em 2 casos, apenas 2, o sangue é levado para dentro da tenda. Primeiro, se o próprio sacerdote ungido, ou seja, o sumo sacerdote, fosse o pecador. Aí sim, se ele fosse o pecador, então ele deveria trazer um novilho, imolar o animal, pegar o sangue do animal, ir para o lugar santo e salpicar 7 vezes no véu. E depois colocar o sangue aqui no pátio, também nas 4 pontas do altar de sacrifício. Mas o animal não poderia ser queimado no altar de sacrifício. Ele deveria ser queimado fora do acampamento. E ninguém poderia ficar com nenhuma parte do animal para se alimentar. Essa era a primeira opção.
E a segunda era se todo o Israel, de uma só vez, pecasse contra os mandamentos do Senhor. Aí, neste caso, chama os anciãos do povo, traz um novilho, eles colocam a mão sobre a cabeça do novilho, sacrificam o animal e repete o mesmo ritual que era utilizado para o sumo sacerdote. Somente nesses dois casos, e pronto, era que o sangue era levado para dentro da tenda. Isso se tratando do ritual diário. Então, somente nesses dois casos, o sangue era para dentro da tenda, o animal não era comido e não era queimado no altar de sacrifício, mas fora do arraial, fora da cidade. Ao terminar esse ritual, isso ocorria diariamente, esse tipo de sacrifício. Você imagine mais de 6 milhões de pessoas, e aí tendo oferta da manhã e oferta da tarde, e uma porrada de sacrifício. Quando chegava no sacrifício da tarde, ou seja, após as 15 horas, o sacerdote oficiante, ele iria pegar o seu shofar, e ele iria anunciar para a congregação de Israel que os sacrifícios naquele dia tinham findados. Então, ele pegava o shofar e iria tocar perante toda a congregação. E ao fazer isso, todo o povo ouvia. E o shofar tocava. O povo, ao ouvir o som do shofar, sabia de duas coisas importantes. Primeiro, o sacrifício naquele dia acabou. Quem quiser trazer sua oferta, tem que esperar o dia seguinte. E a segunda informação é que iria entrar em cena a maior autoridade de Israel. E ela é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, Arão, ele vinha perante toda a congregação. As pessoas que estavam distantes, que não conseguiriam chegar a tempo, se ajoelhavam. E aqueles que estavam aqui próximos, se ajoelhavam em atitude de reverência. Porque naquele momento, o sumo sacerdote Arão iria pronunciar a bênção araônica, ou sacerdotal, que está registrada no livro de Números, capítulo 6, versos de 24 a 26, que diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aqui está a figura do sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote foi Arão. Ele exerceu o cargo durante 38 anos. Depois foi substituído pelo seu filho mais velho que estava vivo, que era Eleazar. O sumo sacerdote Arão, ele era o representante de Deus na terra. E ele se colocava, ele se diferenciava dos seus filhos, que eram os sacerdotes, pela sua bela indumentária, composta de várias peças. A primeira delas era o linho branco, igual ao que os sacerdotes utilizavam, como vocês viram há pouco. Mas, sobre esse linho branco, existia um manto azul sacerdotal. Na Bíblia você pode encontrar outro nome, chamado de sobrepeliz. Tanto faz, sobrepeliz ou manto azul sacerdotal. Era um tecido azul celeste, todo bordado a ouro, e que ficava com os sininhos presos, que tilintavam no momento especial que nós veremos à frente. Sobre o manto ficava essa bela indumentária, que na Bíblia você pode encontrar 3 nomes: estola sacerdotal, colete sacerdotal, ou mais comum, éfode. Certo? Repetindo: estola sacerdotal, colete sacerdotal ou éfode. Ele era feito de um material multicolorido, todo bordado a ouro, e preso ao éfode existia aqui o peitoral do juízo ou das decisões, do tamanho do palmo de um homem. Era feito do mesmo material do éfode. E aqui, no peitoral, existiam 12 pedras ao centro, 12 pedras preciosas. Cada uma delas contendo o nome dos filhos de Israel por ordem de nascimento. Desde o primogênito. Quem? Quem é o primogênito de Israel? Rúben. E o caçula?
Então, eram colocados por ordem de nascimento. E essas eram pedras preciosas que o sumo sacerdote utilizava bem no peito. Pedras essas dos seguintes materiais: sárdio, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira e diamante, jacinto, ágata e ametista, berilo, ônix e o jaspe. 12 pedras preciosas, com os 12 nomes dos filhos de Israel. E quando Deus disse a Moisés que era para construir o peitoral para Arão, ele disse: porque quando o sumo sacerdote comparecer perante a mim, eu posso olhar para ele e lembrar do meu povo. Então, sente-se você esquecido de Deus, acha que Deus te abandonou, lembre-se do peitoral, porque é bem aqui, junto ao coração, que Deus nos carrega, para que constantemente a gente possa estar na lembrança do Senhor. Além disso, no peitoral existiam outras 2 pedras, uma à direita, Urim, e outra à esquerda, Tumim. Ora, o sumo sacerdote, além de fazer os rituais anuais, ele tinha a árdua função de ser o juiz de Israel também, de julgar o povo. E nem tudo ele sabia. E quando a situação era extremamente complicada, ele precisava recorrer a Deus. E Deus respondia ao sumo sacerdote, fazendo incidir uma luz sobre a pedra da direita, ou uma sombra ou uma nuvem sobre a pedra da esquerda. Se a resposta fosse sim, pode, vá, eu permito, então a luz brilhava na pedra da direita. Não, não pode, não tem minha aprovação, não é assim não. Então uma sombra ou uma nuvem repousava sobre a pedra da esquerda. Este era o peitoral do juízo, das decisões. Nos evangelhos, Cristo utilizou isso de diversas maneiras. Por exemplo, Mateus 25, 34. O rei dirá àqueles que estão sentados à sua destra: vinde, benditos do meu Pai. Aceitação ou rejeição? Mas lá no mesmo capítulo, agora no verso 41, ele diz: mas os que estiverem à sua esquerda, aceitação ou rejeição? Então, Cristo se colocando como o juiz, o sumo sacerdote, e utilizando as pedras do peitoral para definir as 2 classes. Cristo foi crucificado com mais 2 ladrões. Um aceitou o perdão e o outro escarneceu. Quem a Bíblia diz que aceitou o perdão? O da direita. O salmista diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Assentar-se à direita, estar à direita, não é posição geográfica, mas é status, aceitação. É colocá-lo como corregente de Deus. Assim como Cristo venceu, Ele também quer que todos nós chegamos a essa vitória. Por isso que Ele diz: darei também o meu trono, te colocarei também como corregente, assim como eu sou corregente do Pai. E isso nós veremos à tarde no santuário celestial. Então, essa era justamente as pedras, os seus significados. Além disso, aqui nos ombros, o sumo sacerdote utilizava 2 pedras de ônix, com engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras, existiam os nomes dos filhos de Israel, 6 de um lado, 6 do outro. Qual a finalidade? Ele diz o seguinte: para que o sumo sacerdote, como representante de Deus e do povo, possa levar sobre ele os fardos do povo. Então, líderes, anciãos, essa é a nossa responsabilidade: suportai-vos uns aos outros. Não gerar intriga, qualquer outra coisa que venha degradar o nome de Deus ou a causa de Deus, mas devemos suportar uns aos outros com amor, com respeito, com perseverança. Além disso, existia o cinto, que era do mesmo material do éfode, também bordado a ouro, e na cabeça, enquanto que o sacerdote utilizava uma tiara, o sumo sacerdote utilizava uma mitra, com a lâmina de ouro e a seguinte inscrição: santidade ao Senhor. Paremos um pouco para pensar onde ela está aposta: na mente, na testa, porque é aqui que nós servimos ao Senhor. É aqui que nós decidimos se nós rejeitamos, se nós vamos seguir as orientações de Deus. E a pergunta vai: como nós estamos, com o que nós estamos preenchendo a nossa mente? Com as futilidades do mundo, ou nós estamos nos santificando com a palavra de Deus? Porque é aqui que ele deveria santificar. No dia que Arão foi ungido, e quem ungiu Arão foi Moisés, Deus disse bem assim: Moisés, pega o azeite
símbolo do Espírito Santo, e derrame da cabeça aos pés. O azeite se concentrou na orelha direita, na mão direita e no pé direito. E Deus disse, por que isso ocorreu? Ele disse, diga a Arão que se ele quiser ficar perpetuamente sendo o meu representante, exercer o sacerdócio, então 3 conselhos para ele. Ouve atentamente a voz do Senhor teu Deus. Julga o povo com justiça e ande sempre nos caminhos do Senhor. Essa foi a ordem que Deus deu para o sumo sacerdote e seus filhos, para que eles pudessem ficar perpetuamente sendo os representantes de Deus na terra. E isso também serve para nós. Se quisermos ser santificados, se quisermos ficar de pé ante a presença excelsa e maravilhosa de um Deus poderoso e obtermos a salvação, precisamos ouvir, agir e andar nos caminhos do Senhor. Após pronunciar a bênção, o sumo sacerdote Arão se retirava para os seus aposentos. E naquele dia, o ritual já estava encerrado. E o povo voltava para suas tendas para dormir, com a sensação de que eles receberam a bênção do Deus Todo-Poderoso. Isso diariamente. Aqui no pátio nós também temos a pia da purificação. A Bíblia não dá suas dimensões, apenas diz que ela foi feita graças à disponibilidade das mulheres israelitas, que abriram mão de sua vaidade e doaram, na época, os seus espelhos, que não eram de vidro, mas de bronze polido. Os espelhos foram fundidos e feita a pia da purificação. Era ali que diariamente os sacerdotes deveriam se lavar, se purificar. Todo o tabernáculo, ele nos fala de salvação. Nós temos aqui a cobertura da tenda. O santuário, ele estava no deserto. Então ele estava sujeito às intempéries físicas. De dia, um sol escaldante. À noite a temperatura despencava. Então era necessário proteger a tenda. Então Deus ordenou, faça a cobertura de 4 camadas. A primeira, que é a mais externa, que é a que nós estamos visualizando, que todo o povo visualizava, era feita de um material de pele de texugo, ou do dongo, alguns chamam de boi marinho. Enfim, era um mamífero comum na região do Mar Morto. Era um animal que tinha uma pele muito resistente, mas a sua aparência não era muito agradável, e ela denotava pecado. E aqui traz, qual a solução para o problema do pecado? O sangue de Cristo. Providencialmente, a segunda camada que cobria o tabernáculo era pele de carneiro tingido de vermelho, mostrando para todos que se aproximam do tabernáculo a solução para o problema do pecado. E todo aquele que é lavado e purificado no sangue de Cristo fica mais alvo de quê? Providencialmente, a terceira pele que cobria o tabernáculo era uma pele de cabra, branquinha, típica da região, mostrando pureza, transformação espiritual de todo aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. E este sim, é um forte candidato para adentrar as mansões celestiais. Por isso, que a última camada do tabernáculo, que era quando a gente entrava e olhava aqui para cima, era um manto azul celeste, bordado com querubins, denotando a ideia de que você estava de fato no céu, na presença de Deus. Era isso que a cobertura falava, salvação. Em Marcos, no capítulo 16, podemos muito bem fazer uma aplicação sobre isso. Lá diz, aquele que crê e for batizado, será salvo. Aquele que, o pecador, que crê no sacrifício de Cristo e for batizado, ele será salvo. Aí vem a quarta pele do tabernáculo. Então todo o tabernáculo não fala de salvação. Não tem nada ali disposto aleatoriamente. Quer ver uma coisa? Deus disse o seguinte para Moisés: vocês vão ter que montar e desmontar a tenda. Mas todas as vezes que você montar a tenda, tem uma maneira correta de você colocar a porta, a entrada do pátio. Ela deve ficar para o oriente, para o leste, para o nascer do sol. Por isso que quando eu falei aqui desse objeto, eu falei parte norte, leste, oeste, norte, sul.
a entrada do tabernáculo obrigatoriamente tinha que ficar de frente para o sol. Por quê? Naquela época, era comum as pessoas adorarem o sol, terem os astros como a divindade, sobretudo o sol. Então, como uma forma de rejeitar essa forma de adoração e ensinar como se deve adorar, o sacerdote de Deus, ou seja, os levitas, para adentrar o santuário, tinha que dar as costas para a criatura e adorar o Criador, que se manifesta no Santíssimo. Essa foi a ordem que Deus estabeleceu. Nada por acaso. O santuário, ele pode ser estudado de duas formas: do pátio para o Santíssimo, ou do Santíssimo para o pátio. Se você estudar do Santíssimo para o pátio, foi o caminho que Deus fez para encontrar o pecador. Ele abre mão de sua glória, vem e arma sua tenda no pátio, que representa a terra. Lá João diz que Cristo tabernaculou no meio de nós. Ou seja, através de um invólucro humano, Cristo arma sua tenda, o seu tabernáculo. Já a outra forma é se nós estudarmos daqui para lá. Este é o caminho que o pecador, nós, devemos fazer para encontrar com Deus. Passar por essas três experiências. E a primeira delas é o sacrifício do Cordeiro, chamada de justificação. Chegamos à tenda, no primeiro compartimento, lugar santo. Todos os dias, o sacerdote oficiante, ele deveria entrar na tenda e realizar as atividades diárias. Mas antes de entrar, ele precisava se dirigir até a pia e cuidadosamente ele deveria lavar as mãos e os pés, em uma atitude de muita reverência e respeito, porque ele não poderia dar início aos trabalhos litúrgicos sem antes se consagrar, sem antes se purificar. Isso nos dá uma lição importante. Como está a nossa adoração a Deus quando nós entramos nos átrios do Senhor? Será também que nós nos purificamos com o nosso silêncio, com a nossa reverência, com o nosso respeito ante um Deus excelso? Ou será que nós nos comportamos de forma profana dentro da casa de Deus? Isso era uma prescrição para os sacerdotes. Então ele se lavava e entrava no primeiro compartimento, chamado de lugar santo. No lugar santo, nós tínhamos alguns objetos. Do lado direito, ficava a mesa com os pães da proposição. Mesa feita de madeira de acácia, toda revestida em ouro. Sobre a mesa ficavam 12 pães, asmos ou ázimos, ou seja, pães que não poderiam conter fermento ou mel em sua composição. Esses pães estavam dispostos em 2 colunas na mesa, 2 colunas de 6. Se nós pegarmos esses 2 números e somar, nós temos 12, que pode representar tanto os fundamentos dos patriarcas como dos apóstolos, as 12 tribos e os 12 apóstolos. Mas, se nós não somarmos esses 2 números, simplesmente juntarmos 6 com 6, que número dá? 66. E o que é que representa isso? Ninguém sabe? Quantos livros tem aqui? Ali está o alimento do cristão, a palavra. Os pães sobre a mesa, eles tipificam o alimento espiritual do cristão, e ele é a palavra. E o sacerdote diariamente deveria examinar para ver se esses pães estavam em condições, porque esses pães deveriam durar 1 semana. Eles só eram trocados aos sábados e não poderiam ser substituídos se não já tivesse outro para colocar no lugar. Sobre os pães ficava o incenso. Esse incenso era utilizado no sábado para ser queimado no altar de incenso no momento da troca dos pães. Observe, era no sábado que os pães eram trocados. E é justamente aqui que nós estamos fazendo hoje no santuário de Deus, nos renovando espiritualmente através da palavra. Do mesmo jeito que ocorria no tabernáculo, estamos hoje nos renovando espiritualmente, nos alimentamos de Deus através do estudo da palavra. Sobre a mesa também ficavam 2 objetos que continham líquidos. Um deles era o vinho, utilizado para as ofertas de libação, e o outro era o azeite.
Azeite esse que era utilizado pelo sacerdote para espevitar as lamparinas da menorá, ou candelabro. Por falar no candelabro, ele era o segundo objeto do lugar santo, que nós iremos estudar. O candelabro, ele tem esse formato, porque ele representa uma amendoeira seca. E a amendoeira, na Bíblia, é símbolo de vigilância, de onisciência. Deus é onisciente através do Espírito. E é por isso que o candelabro tem aquele formato, uma amendoeira seca. E quando você vai estudar como ele foi formado, a menorá, você percebe que cada braço dele é ligado através de um fruto de amêndoa, no formato de um fruto de amêndoa. É óbvio, esculpido em ouro puro batido, mas é para retratar a onisciência de Deus. O candelabro ele tem 7 hastes, a haste principal e mais 6 hastes, 3 à direita, 3 à esquerda. A haste central, Cristo, eu sou a luz do mundo. As outras hastes, nós, vós sois a luz do mundo. Porém, só podemos ser luz em um mundo de trevas espirituais sobre 2 condições. Primeiro, precisamos estar enxertados à haste principal, e a haste principal é Cristo. Segundo, precisamos do alimento diário que mantinha as lamparinas acesas, e ele era o azeite, retratado como sendo o Espírito Santo. Somente tendo o Espírito, a porção reserva, e enxertado a Cristo, podemos ser luz em um mundo de trevas espirituais. E o sacerdote deveria examinar, porque aquelas lamparinas não poderiam ser apagadas. Era a única luz que existia dentro da tenda. E o terceiro objeto era o altar de incenso. Ali era o local mais próximo que o sacerdote podia chegar do Santíssimo, já que ele não podia transpor o véu. Ele só deveria ficar até o lugar santo. E ali ele cuidadosamente se ajoelhava em atitude de muito respeito, reverência, e elevava uma prece ao Senhor. Era um momento muito íntimo. No início só tinham poucos sacerdotes. Depois foram tantos sacerdotes que existiam rodízios, turnos. E a parte mais importante do serviço diário era a oração da tarde. E ali era a oração em que ele estava justamente levando as orações de todo o povo. Depois ele pegava ervas aromáticas, colocava sobre o altar de incenso e elas seriam queimadas. Ia subir uma fumaça e ela ia se dirigir até o Santíssimo no trono de Deus. Essas orações que eram retratadas ali representam as orações de todos os santos. Ou seja, a fumaça que sobe ali no altar de incenso são as nossas orações que nós fazemos em nome e nos méritos de Cristo, que chegam até o trono de Deus. Isso ocorria diariamente. A Igreja Adventista trabalha muito bem essas 3 peças do santuário. Vejamos. Como é que nós falamos com Deus? Oração. Como Deus fala conosco? Pela palavra. E nós falamos de Deus para as outras pessoas através do testemunho, do discipulado, por aí vai. Aqui se chama falar com Deus, comunhão. Deus falando com você, relacionamento. Você falando de Deus para as outras pessoas, missão. Comunhão, relacionamento, missão. Segundo passo da salvação, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Chegamos aqui ao segundo lugar, o compartimento da tenda. Entre o lugar santo e o lugar santíssimo, existia esse véu. Observe que era somente aqui que você tinha querubins esculpidos. Você não tinha aqui na primeira parte, mas somente na segunda, porque dava uma ideia do que estava por trás. A ideia desse véu era ocultar a presença de Deus, para que Deus pudesse se revelar e as pessoas pudessem ficar de pé. Deus precisava ocultar a sua glória, assim como ele ocultou-se através do invólucro humano, quando ele tabernaculou no meio de nós. Então Cristo, nele, habita corporalmente a plenitude da divindade,
mas ela está de forma oculta para que a gente possa contemplar a um Deus santo. De igual modo, a finalidade aqui é de fato causar separação entre um Deus santo e uma humanidade pecadora. Mas Ele quer habitar no meio de nós. Então, para habitar no meio de nós, Ele tem que ocultar a sua santidade, a sua glória. Porque Ele se manifestava ali uma vez ao ano, no chamado Shekinah. Por falar no lugar santíssimo, esse era o lugar que somente uma pessoa estava autorizada a entrar. Ele era o sumo sacerdote. E ele entrava no lugar santíssimo uma única vez. Uma coisa importante: o sumo sacerdote, ele só entrava no lugar santíssimo no dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês. Nesse dia, o sumo sacerdote, ele não poderia adentrar com toda aquela bela indumentária que vocês viram há pouco. Não. Durante o ano, ele era o representante de Deus perante a humanidade. Mas no dia do Yom Kippur, da purificação, do juízo, ele é o representante da humanidade diante de um Deus santo. Por isso ele precisa despir as suas vestes e entrar como o mais humilde de todos os servos. A única diferença é que ele utilizava a mitra. Aliás, é a mitra ao invés da tiara. O restante era a mesma roupa do sacerdote. Ali no lugar santo, santíssimo, nós temos a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, toda revestida em ouro. E sobre a arca existia aquela tampa chamada de propiciatório, onde tinham 2 anjos, querubins, de ouro puro batido, um de frente para o outro. Era justamente aqui, entre esses 2 anjos, ou seja, aqui o meio, que Deus uma vez ao ano se manifestava visivelmente para o povo. O visivelmente era através de uma coluna de fumaça. É o que nós conhecemos como Shekinah. Então o Shekinah é a presença visível de Deus no lugar santíssimo, no dia do juízo. O sumo sacerdote, ele não utilizava aquela bela indumentária. Porém, era através desses 2 anjos que Deus revelava se o povo estava purificado do pecado. De igual modo, se uma luz incidisse sobre o anjo da direita, o povo está perdoado e o santuário purificado. Se uma nuvem ou uma sombra fosse sobre o anjo da esquerda, então o santuário não estava purificado, porque existe alguém no meio do acampamento que não está perdoado. Mas ele não está perdoado não é porque Deus não perdoou, mas é porque ele não aceitou o perdão oferecido através do sacrifício do cordeiro. Ou seja, ele está ali, mas não ofereceu seu sacrifício, ou até ofereceu, mas não foi transformado, não houve arrependimento e houve remorso. Ele era identificado e deveria ser removido do acampamento. Ali na arca também existia outro objeto, que era o cajado ou a vara de Arão que floresceu. Deus escolheu um povo, Israel. Do povo de Israel, Deus escolheu uma tribo, a de Levi. E da tribo de Levi, Deus escolheu uma família, Arão. E disse: Arão, você e seus descendentes em linha reta serão os meus sacerdotes e sumos sacerdotes. Mas o povo não aceitou. Inicialmente se destacam 3 pessoas: Corá, da tribo de Levi, mas que não era Arão, da família de Arão, e Datã e Abirão, da tribo de Ruben. Eles chegaram para Moisés e disseram: Moisés, que história é essa? De que só os levitas e da família de Arão é que podem ser sacerdote e sumo sacerdote. Ora, eu sou levita, mas não sou da família de Arão, dizendo Corá, e quero ser também. E os outros: mas eu não sou levita, eu sou da tribo de Ruben e quero ser, eu faço parte do povo de Deus. Aí Moisés: mas espera aí, não fui eu não, foi Deus que ordenou. O povo aceitou? Não. Fizeram um levante e foram oferecer incenso a Deus. 250 pessoas perderam a vida. O povo aprendeu? Dessa vez, 14.700 pessoas se levantaram e perderam a vida. O povo aprendeu? Não. Moisés já não sabia mais o que fazer. Senhor, o que é que eu vou fazer? Eles não querem aceitar. Calma, Moisés, eles não estão rejeitando você não, eles estão rejeitando a mim, porque fui eu que escolhi. Mas tudo bem, faça o seguinte: diga a cada uma das famílias que escolha um representante de cada tribo.
pegue o nome, coloque num cajado, que era um instrumento já utilizado de pai para filho. Você recolha o nome dos 12, nas 12 varas, leve para a sua tenda do encontro, mande o povo dormir. No outro dia, aquela que florescer é o meu escolhido. Mas tem um detalhe: na de Levi, bota o meu candidato, Arão. Moisés fez, passou a prescrição, o povo aceitou, foi colocado. No dia seguinte, não somente a vara de Arão floresceu, mas ela deu fruto. E qual foi o fruto? Amêndoa. Já sabem por que amêndoa? A onisciência. Ali Deus estava dizendo: sou eu quem conduzo o curso da história. Não adianta você querer se rebelar. Não é porque você está diante de um Deus tirano, é porque Ele é um Deus onipotente, onipresente, que sabe o fim desde o princípio, sabe o que é melhor para nós. Mas durante toda a história sempre vai ter pessoas se levantando contra a vontade soberana de Deus, e sempre quebrando a cara, porque Deus sabe o que é melhor para nós. O que a gente precisa é apenas ouvir atentamente a voz do nosso Deus. O outro objeto tem a ver com a peregrinação durante os 40 anos no deserto. É o maná. Segundo a Bíblia, ele é como se fosse uma semente de coentro. As mulheres israelitas, elas colhiam o maná e faziam pães, bolos, diversas receitas com esse ingrediente. De domingo a sexta, Deus mandava. E o povo nunca passou fome, nunca pereceu no deserto. Somente da sexta-feira, Deus mandava uma porção dobrada, porque no sábado eles não deveriam se preocupar com essas coisas temporais, diárias, mas focar única e exclusivamente na questão litúrgica e da soteriologia, ou seja, da salvação. Então, a intenção do sábado era simplesmente focar, recordar o memorial da criação e da redenção. Já nos outros dias, caía sempre a porção necessária para o alimento daquele dia. Mas se algum israelita se atrevesse a pegar uma porção extra para guardar para o outro dia, o que acontecia? Estragava. Mas isso não ocorria na sexta. Então, o maná foi colocado dentro da arca em um recado para nós. Deus está dizendo: eu sei de todas as suas necessidades, mas saiba que quem provê, quem lhe sustém, sou eu. Então, se você está em dúvida, olhe para o maná dentro da arca e lembre o que eu fiz com o povo de Israel durante 40 anos. Era um memorial. O outro objeto tem a ver com a aliança do Horebe, do Sinai, quando Deus se manifestou e escreveu a sua vontade através de duas tábuas. Detalhe: quando Deus escreveu os mandamentos, Ele escreveu frente e verso. Os mandamentos estão escritos tanto na frente quanto no verso, para que ninguém tivesse a ousadia de acrescentar ou retirar nada. Toda a Bíblia foi inspirada, com exceção de uma parte dela, e está em Êxodo 20. E por que ela não foi inspirada? Porque a inspiração pressupõe a delegação. Então eu delego para que alguém faça. Mas os 10 mandamentos, segundo Êxodo 31:18, foi o próprio Deus que escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra. E por que pedra? Sinônimo de eternidade. Inclusive, o próprio direito utiliza isso para retratar direitos fundamentais que não devem ser suprimidos, a não ser melhorados para alcançar ainda mais pessoas. E eles, para retratar a importância e a imutabilidade desses direitos, eles são chamados de cláusulas pétreas. Pétreas porque eles eram justamente para ser escritos em tábuas de pedras. Ou seja, ali está a vontade de Deus, imutável, uma cláusula pétrea. E ele não escreveu 5 e 5, mas 4 e 6. Porque na primeira pedra é uma relação entre você e Deus, vertical. E a segunda pedra é entre você e o próximo, horizontal. Então, não ter outros deuses, né, não fazer imagem, o sábado, etc., é uma relação entre você e Deus. E não matar, pai e mãe, etc., aí é uma relação com o próximo. Por isso que lá em Deuteronômio ele resume toda a lei em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, vertical,
e o próximo como a si mesmo. Aí vem algumas pessoas e dizem: Cristo revogou a lei, porque lá nos evangelhos ele disse que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo o próximo. Ele só está repetindo o que Moisés escreveu lá em Deuteronômio. E digo mais, aqui é a letra da lei. Se você enxergar a letra da lei, você é um legalista. Você deve enxergar o espírito da lei. E sabe qual é o espírito da lei? O amor. O que deve motivar a sua relação vertical e horizontal é o amor a Deus e ao próximo. Quando você perde o amor como princípio ativo que deve reger as relações, você se tornou frio, legalista. Você olha para a lei e você começa a se achar bom, justo, e começa até a questionar a Deus. Mas quando você entende o princípio da lei, que é o amor, aí você vai entender que a lei de Deus, ela não é negativa. Quando eu falo negativa, eu não estou falando ruim, mas eu estou falando dos preceitos: não faça isso, não faça aquilo. A lei de Deus é muito mais que isso, ela é positiva. Veja o que Cristo disse. O que é que disseram? Não matar, né? Eu, porém, vos digo que irá e alimentar o ódio é não matar. Veja que é muito mais. A lei diz para você não adulterar. Aí você pensa que adulterar é consumar o ato. Aí Cristo: não, meu querido, você não entendeu. É muito mais que isso. Então, a lei é muito mais do que prescrições negativas. Mas se você ficar preso à letra ou à caducidade da letra, como diz Paulo, você fica morto. Mas quando você entende o espírito da lei, aí você ressuscita. E está lá, leis que foram escritas em tábuas de pedra, frente e verso. O que tem aqui, tem no verso, para que ninguém acrescente ou retire nada. Além disso, lá no lugar santíssimo, existia uma outra lei. Lei essa escrita agora sim, por Moisés, que era chamada lei cerimonial. E Deus disse que era para colocar essa lei, não em tábuas de pedra, mas um rolo de pergaminho. E não dentro, mas ao lado da arca. E aquela lei, ela simplesmente continha o ritual do santuário. Quais eram as formas que deveriam ocorrer, quais os tipos de sacrifício, quando, qual era o animal, o que ela significava. Isso estava ali, na lei cerimonial. E foi essa lei que Cristo cumpriu e cravou na cruz, a lei cerimonial. Todos os dias ocorria sacrifício. E o santuário ia sendo contaminado. Lembrando que o santuário, ele é contaminado, cerimonialmente falando, pelo registro do pecado que era colocado aqui. Era necessário um dia para a remoção do pecado. E esse era o 10º dia do 7º mês. Os judeus chamavam de Yoma, que quer dizer o dia. Era o dia do juízo. Era nesse dia que os pecados seriam removidos do santuário. E nesse dia, o sumo sacerdote entrava em cena mais uma vez. Desde o primeiro dia do 7º mês, o povo já ficava congregado em torno do acampamento, do tabernáculo. Eles ficavam em reverência, em respeito. E nesse dia, o sumo sacerdote, ele comparecia mais uma vez perante o povo. E ele entrava no tabernáculo 3 vezes. Na primeira vez, o sumo sacerdote deveria entrar no santuário levando um incensário de ouro. E esse incensário de ouro, ele deveria se dirigir direto para o Santíssimo e encher o lugar santíssimo de fumaça. Aquela fumaça que ele está levando são as orações de todo o povo que está congregado naquele dia da expiação. E ele vai encher, espalhar o lugar santíssimo de fumaça, para que ele possa suportar a presença de Deus quando Deus se manifestar. Terminado de encher o lugar de fumaça,
o sumo sacerdote ele retornava para o pátio. E nesse momento, ele tinha que fazer duas coisas. A primeira delas, ele deveria lançar sorte sobre 2 animais. Entra agora em cena a figura enigmática e também controversa do bode para Azazel e para Yahvé. Nesse dia, nessa hora, eles pegavam o nome dos dois, colocavam numa pedra, lançava sorte, como se fosse no jogo de futebol. Pega uma moeda, joga para cima. Se der cara, é de um, se coroa é de outro. Era essa a ideia mesmo, só que ele escrevia em pedra. Lança sorte. Aquele que cair para Yahvé, sacrificado. Aquele que é para Azazel, não é sacrificado. Nesse momento ele só lançava sorte, mas não sacrificava. Logo depois de lançar sorte, ele deveria agora imolar um novilho por ele e pela família dele. Até porque ele era humano e pecador e sujeito às mesmas falhas que nós. Então nesse momento, o sumo sacerdote sacrificava o novilho, pegava a tigela de ouro e colocava um pouco do sangue do novilho para dar início ao ritual de expiação pelos pecados dele e da família dele. Então o sumo sacerdote deveria pegar o sangue e se dirigir até o lugar santíssimo para fazer o ritual de expiação dos pecados. Isso ocorria uma única vez ao ano. Depois disso, ele ia matar o bode para Azazel e repetir o mesmo ritual. Ele pegava um pouco do sangue do bode para Yahvé, levava até o Santíssimo e deveria salpicar ou aspergir 7 vezes o sangue sobre a tampa da arca, o propiciatório. Terminado de fazer isso, ele retornava para o lugar santo e iria salpicar o véu 7 vezes. Lembrando que é salpicar, colocar o dedo. Tem pessoas que pensam que eram litros de sangue que eram colocar. As coisas de Deus são com ordem e decência. E uma vez ao ano, ali era trocado. Então, tira essa ideia de que ali era um lugar inóspito. Não, isso não. As coisas de Deus não são assim. Era salpicar, simplesmente aspergir 7 vezes. Depois ele deveria colocar o sangue sobre as 4 pontas do altar de incenso. Isso tanto com o sangue do novilho, como do bode para Yahvé. Daí ele retornava para o pátio, onde ele deveria colocar o sangue nas 4 pontas do altar de sacrifício. E o restante do sangue, ele iria derramar na base do altar. Feito isso, terminava a expiação. Nesse momento, o sumo sacerdote pegava o bode para Azazel, colocava a mão sobre a cabeça do bode e confessava as iniquidades. Escolhia-se uma pessoa do povo que pegava o bode e levava para o deserto. O bode era solto e lá era deixado à míngua, onde ele iria morrer de fome e de sede. Preste bem atenção. Por causa da nossa interpretação acerca da identidade do bode para Azazel, todas, sem exceção, igrejas protestantes nos chamam de seita. Porque nós entendemos que Azazel é uma figura de Satanás. E todos eles dizem que é Cristo. Então, eles nos acusam de ser uma seita, porque ele diz que, uma vez que nós afirmamos que Azazel é Satanás, nós estaremos colocando Satanás como corregente da salvação. Quem fala isso é porque não conhece a doutrina do santuário. Aí eles dizem, não, mas Levítico 16 é claro, os 2 bodes eram para expiação. Verdade, concordo. Só que para haver expiação, ou remissão de pecados, obrigatoriamente tem que ter derramamento de sangue. E Azazel não era sacrificado, não tinha suas carnes queimadas, ele não era queimado dentro ou fora do acampamento. Nada do que poderia ocorrer para uma expiação redentiva acontecia com o bode para Azazel. Aí a gente pode ilustrar da seguinte maneira. Números 25 conta a história bem interessante, que Deus disse o seguinte: diga aos filhos de Israel que não cometam imoralidade sexual. Vocês estão proibidos de manter relação com as moabitas, midianitas, etc. Deus mal tinha terminado de falar, vem um cara da tribo de Simeão, chamado Zinri,
pega uma midianita chamada Cosbe, passa entre o acampamento, na frente de todo mundo, entra na tenda e mantém relação sexual com ela, e todo o povo vê. O sumo sacerdote da época era Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão. Ao tomar conhecimento daquela cena, pega uma lança, vai até a tenda e mata os dois. Deus chega para Finéias e diz: muito bem, Finéias, você se mostrou zeloso pela minha causa, porque você fez expiação. Opa, como assim expiação? Porque a gente aprende que expiação é o quê? Um inocente assumindo o lugar do pecador. Aí o pecador fica perdoado, mas o inocente paga com a vida. Essa é a ideia da substituição. Só que essa é a chamada expiação redentiva. Só que também existe a expiação punitiva, que é quando você não aceita a ideia de alguém assumindo a culpa, então você tem que arcar com as consequências. Então, vai arcar com os pecados. Números 35 traz outro caso. Deus fala: só expia o sangue derramado na terra se o cara que matou também morrer. Como assim? E não pode haver perdão, não é? Bom, se ele se arrepender, expiação redentiva. Não se arrependeu, expiação punitiva. No dia do juízo, só existem duas possibilidades. Os nossos pecados que estão registrados aqui são colocados para o bode, para Yahvé, na ideia da substituição, ou nós seremos removidos do acampamento, retratado por Azazel, o bode emissário. E outra coisa importante: no dia do juízo, o bode para Yahvé, quando ele ia ser sacrificado, não se colocava a mão na cabeça dele para confessar pecado. O dia do juízo não tinha finalidade de perdão, porque o perdão já tinha sido concedido durante o dia, o ano. O dia do juízo é purificação. Purificar é o que está já registrado no santuário. Então você teve 360 dias para pedir perdão. Então, o perdão está aqui, o pecado está registrado. E é esse pecado que está registrado que no dia do juízo precisa ser retirado, purificado. Portanto, a gente aprende que o juízo inicialmente era destinado para o povo de Deus. Por isso que Ellen White fala que o juízo, ou o povo de Deus, o professo povo de Deus, passará inicialmente pelo juízo, porque o juízo dos ímpios constitui uma obra distinta e separada. Até porque, se não há registro de perdão, vai purificar o quê? Já que não existe salvação se não for pelo meio do Cordeiro. Então, a ideia do juízo é essa: não se colocava a mão sobre a cabeça do bode para Yahvé para confessar pecado. Agora, para Azazel colocava, mas não na intenção de substituição, de transferência de culpa, de redenção, mas de colocar sobre ele toda a origem do mal, e ele pagasse. Ali está retratado no Apocalipse 20, na prisão circunstancial de Satanás, quando ele é levado para o deserto para ser destruído. Isso era retratado aqui no dia da expiação. E o povo, estava todo mundo lá de fora, apreensivo, porque a despeito de vocês estarem vendo isso aqui, mas existia uma parede, de cortina, várias tendas aqui de cortina que ocultava a vista de todos os israelitas. Então ele não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Eu não sei se o sacerdote o sumo sacerdote está vivo ou está morto. Por falar nisso, muitas pessoas acham que no dia do juízo, o sumo sacerdote adentrava o lugar santíssimo preso a uma corda, na cintura ou nas pernas. Quem já ouviu falar isso? Meus queridos, essa informação, ela não consta na Bíblia, no Espírito de Profecia, no Talmud, seja o Talmud babilônico ou de Jerusalém, na Mishnah, nada. Essa informação não existe. Ela foi criada por volta do século 13 por uma comunidade judaica muito radical que quis inserir a história da corda no dia da expiação. Aí você poderia dizer: sim, mas se o sumo sacerdote pagasse com a vida, a Bíblia diz que ninguém pode entrar. Será? Levítico 16:32 diz, bem claro: se o sumo sacerdote
ungido, ou sacerdote ungido, ou seja, sumo sacerdote, não puder exercer expiação, o seu filho mais velho já está automaticamente ungido para o cargo. Então não precisava nele morrer. Se ele passasse mal antes, será que não ia ter expiação? Claro que ia ter. O filho mais velho dele, provisoriamente, ia assumir a função. E no caso de morte, automaticamente ele já estava ungido para o cargo. Portanto, se o sumo sacerdote pagasse com a vida lá dentro, o filho mais velho dele poderia entrar e retirar o corpo. Somente ele. Isso poderia ocorrer. Então, retira a ideia da corda, porque ela não existe. Mas o povo estava aqui apreensivo. Eu não sei se Deus me aceitou, se Deus vai nos rejeitar. De repente, ouve-se um barulho dos sinos. Esses eram os sinos que ficavam presos no manto azul sacerdotal do sumo sacerdote. Lembre-se, no dia do juízo, ele tinha tirado a roupa, só estava de branco. Só que quando ele terminou o ritual, a Bíblia diz que ele deveria vestir as vestes, novamente, pôr as vestes. Se banhava e colocava as vestes. Era na hora que ele estava colocando as vestes, que o povo ouvia o barulho. Ao ouvir o barulho, o povo levantava as mãos para o céu e dizia: graças a Deus estamos salvos, Deus nos perdoou, porque o sumo sacerdote está vivo. Terminou o ritual. Essa era a expiação. O santuário nos mostra os 3 passos ou os 3 caminhos para a salvação. Quem não passou tem que passar pelo primeiro deles. Tem que passar pelos 3. Mas o primeiro deles é a aceitação do sacrifício. Graças a Deus, nós não precisamos recorrer a essa forma pedagógica. Ninguém precisa aqui matar cordeiro, porque o cordeiro já foi imolado, o seu sangue já foi vertido. O que nós precisamos fazer é única e exclusivamente aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Tão somente. Feito isso, iremos selar o nosso compromisso publicamente através das águas do batismo. É aqui que o velho homem é sepultado, mas é ali que o novo homem ressuscita. Mas aquele que foi justificado não deve ficar no pátio somente dando glória a Deus. O autor de Hebreus diz que nós devemos adentrar o santuário com intrepidez, com fé, coragem, ousadia. Porque aqui passaremos para a segunda etapa da salvação, e ela se chama santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para, por fim, chegarmos à última etapa da salvação, que é a glorificação. Para chegar até o lugar santíssimo, era necessário passar por 3 portas. A primeira para o pátio, a segunda para o santo e a terceira para o santíssimo. O nome dessas 3 portas chama-se caminho, verdade e vida. Aí Jesus, lá em João 14,6, diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele se coloca como o único caminho, como o sacrifício, o único mediador, a única possibilidade de salvação, como o próprio tabernáculo, porque Cristo é o próprio tabernáculo. Tudo isso aqui tipifica a obra de Cristo. Os 3 passos para obter a salvação. Aqui, todos que estão cansados e sobrecarregados devem colocar sobre o Cordeiro as suas ansiedades. Então, vinde a mim, todos que estáis cansados. Aqui, permanecer em mim, santificação, para que vocês possam me contemplar na glorificação. Esse é o santuário, de forma pedagógica, colocado por Israel no deserto, para que eles pudessem entender o plano da salvação. Os evangelhos, eles terminam com a ressurreição de Cristo. Conta todo o ministério terrestre que Cristo fez, mas fica uma pergunta no ar: e o que Cristo está fazendo hoje? Cristo foi fazer o que no céu? O que esse santuário pode me mostrar acerca da posição e da obra do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, hoje no céu? Aí ficou a interrogação. Existem, obviamente, 2 grandes livros, 3 livros na Bíblia, em geral, que vão explicar isso, com mais detalhe. Mas, eu convido todos para que, à tarde, a gente possa dar seguimento a essa programação. Porque a crença número 24 da Igreja Adventista não é o santuário terrestre.
é o santuário celestial. Só que para você entender o santuário celestial, você precisa ter uma noção, ainda que pálida, como nós mostramos aqui, do que vem a ser o santuário terrestre. Para daí você compreender com mais solidez e ter a fé alicerçada acerca da posição e da obra de Cristo. Mas por hora, eu encerro aqui, mostrando para vocês que o Cordeiro já veio e já foi sacrificado. O ritual do pátio já foi cumprido. Não precisamos mais recorrer a essa forma de Deus. Precisamos apenas aceitar o sacrifício de Cristo. E todos aqueles que já passaram por esse sacrifício, por essa oportunidade de sacrificar não mais um animal, mas de sacrificar o próprio eu, e aceitar o senhorio de Cristo em nossas vidas. Sabe da importância disso? Porque precisamos ser justificados e lavados no sangue do Cordeiro. Por isso, irmãos, espero que vocês tenham compreendido, ainda que de uma forma pálida, como nós mostramos, mas tentamos expressar da melhor maneira e de forma extremamente resumida o que era a doutrina do santuário. Mas, por favor, não deixem de vir à tarde, porque à tarde daremos continuidade ao santuário celestial. E esse é um dos pontos mais importantes e é o alicerce da nossa fé enquanto adventistas. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos. Para concluirmos, vamos entoar o hino Alvo Mais que a Neve 205. Ao som, vamos ficar em pé. Vai fazer a oração. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que dão salvação. Nós pecadores remidos, que de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus.
livra-se de todo pecado. Que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Amém. Irmãos, peço desculpa por não ter feito a leitura de algum texto bíblico. É por questão que não dá tempo para a gente fazer. Mas eu garanto uma coisa para vocês. Eu citei 22 textos bíblicos aqui. Quem poder acompanhar, anotar, foi o texto básico que a gente utilizou. Porque não dá tempo, em razão do tempo, da dinâmica. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que essa foi a forma que Deus estabeleceu para Israel no Egito. Como eu falei, não precisamos recorrer mais a essa forma. Mas a essência permanece. Somos salvos única e exclusivamente pela fé, pela graça, mediante a fé no sangue do Cordeiro. Então, antes eles tinham um cheque pré-datado. Hoje nós já temos a segurança. Eles tinham a promessa de que o Messias viria. O nosso Messias veio, pagou o preço. E a profecia diz que ele também voltará para resgatar o que são seus. Por isso, irmãos, precisamos ficar de pé se nós quisermos morarmos com o nosso Deus. E ficar de pé significa transformação. O batismo ou a justificação é o ato de um momento, mas a santificação é um ato de uma vida inteira. Por isso nós precisamos clamar constantemente pela presença do Espírito Santo, para que ele possa nos bulilar, nos transformar e nos fazer pessoas ainda mais amoráveis e melhores. E santificação é muito mais do que um estilo de vida. O estilo de vida decorre, é uma consequência natural, mas ele não é o fim em si mesmo. Paizinho querido, queremos agradecer a oportunidade que estivemos aqui pela manhã no culto divino, onde nós apresentamos a doutrina do santuário terrestre, esse plano maravilhoso de salvação que o Senhor estabeleceu para Israel. Aprendemos que a salvação sempre foi, Senhor, pelo Cordeiro. A despeito de alguns falarem de dispensação de lei, de graça, isso não existe. Um dos vislumbres mais claros acerca da salvação pela fé é, sem dúvida alguma, o sistema mosaico do santuário. E nós aprendemos que era através do sacrifício do Cordeiro que todos obtinham a justificação e o perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, para aqueles que não passaram por essa experiência, que o Senhor possa tocá-lo e entender a importância de aceitar o sacrifício de Cristo, porque Cristo é o único meio para se obter a salvação. Não existe outra forma, não existe. E todos aqueles que foram justificados e lavados no sangue do Cordeiro precisam agora ser também santificados. E a santificação é um processo diário, uma luta, é um leão por dia que a gente precisa matar, porque o velho homem insiste em ressuscitar, mas a gente precisa sepultá-lo nas águas. Mas para isso, Senhor, nós não temos força e clamamos pela presença maravilhosa do Espírito Santo diariamente em nossas vidas. Leva-nos em paz para casa, Senhor, e à tarde possamos aqui estar reunidos, congregando mais uma vez para louvar e te agradecer. Sei conosco, isso nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio.